Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma videoaula de matemática. Iremos começar pela noção nova, tá? Página 193 até 195. E iremos fazer a correção da página 183 até a 192, ok? Vamos lá? Na página da noção nova, hoje será sobre volume de um sólido geométrico. Observe os sólidos a seguir. Utilizando um cubinho como unidade de medida, um cubinho, você pensa em um cubinho só. O volume de cada sólido que está aqui, você vai medir por um cubinho, tá? Pelo número de cubinhos. Então, você vai contar quantos cubinhos tem aqui nesse sólido, tá? Nós temos aqui, ó, 3, 6, 9. Você multiplica pelo número de fileiras, de colunas, ó. 9 vezes 3 tem 3 colunas. 9 vezes 3, 27. Então, aqui tem 27 cubinhos. E assim você vai vendo a quantidade de cubinhos em cada um. E responder as 3 perguntas. Na 194, é usando o material dourado para calcular o volume. Nós teremos que ter o material dourado. Nós iríamos fazer na sala, teríamos o material dourado. Mas aqui a gente não tem. Então, nós vamos fazer o número 1. A gente lembra do material dourado que vocês trabalham com ele desde o primeiro ano. Esse cubinho aqui, você vai escrever volume igual, sinal de igual, a 1 cubinho. Você vai ver quantos cubinhos tem aqui. Ou quem já sabe de cara, quem trabalhou muito com material dourado já sabe, que aqui tem 10. Então, você vai colocar volume igual a 10 cubinhos. Depois, você vai ver a placa, hein? A placa tem 100 cubinhos. E depois o cubo tem quantos cubinhos? 1000. E esse 2 até o 5 nós teríamos que fazer com material dourado, mas nós não temos. Quem tiver em casa pode fazer. Antes de eu ir para explicar essa medida, eu vou para a mesa digitalizadora, tá? Aqui nós temos o que é volume. Volume é tudo aquilo que ocupa um espaço, né? Um corpo, um objeto. E para ter volume, esse objeto para ter volume, ele tem que ser tridimensional. Tia, o que é isso, tridimensional? É o que tem 3 medidas. Tridimensional, 3 medidas, comprimento, largura e altura, tá? Aqui eu coloquei 2 figuras geométricas planas. Dá para você perceber que ela não tem 3 medidas. Então, essas 2 figuras não têm volume, tá? Então, essas 2 aqui, ó, não tem volume, tá? Agora aqui ao lado, tia, tem um sólido geométrico aqui ao lado. Nós temos aqui, o que é esse sólido geométrico? O que ele é mesmo? Hein? O que ele é? Ele é um cubo, né? Então, esse aqui é um cubo. O cubo é tridimensional, vou te mostrar o porquê. Ele é tridimensional, porque ele tem 3 medidas, ó. Ele tem a medida do comprimento, que eu vou simbolizar pela letra C. Tem a medida da largura, que eu vou simbolizar pelo L. E tem a medida da altura, que eu vou simbolizar pela letra H. E o cubo tem volume, tá? Ele tem volume, ele é tridimensional. Agora, outra matéria é relacionando medidas de capacidade e volume. Medidas de capacidade. Medidas de capacidade é líquido. Então, aqui nós vamos associar as duas, medidas de capacidade com volume. Aqui nós temos 1 litro, simbolizado pela letra L, 1 litro de água que está sendo colocado num recipiente que tem a forma cúbica e que cada lado mede 1 decímetro. Cada lado dele mede 1 decímetro. Tá? Ele está colocando a água toda daqui. Então, aqui ele tem 1 decímetro, ó, de comprimento, 1 decímetro de largura e tem outro também, ó, só que aqui vai ter 1 decímetro de profundidade, tá? Porque nós estamos colocando
um líquido dentro dele, não vai ser altura, vai ser profundidade, tá? E aqui, como são essas 3 medidas, ó, chega a 1 decímetro cúbico, ó, 3. Por que tem esse 3 elevado a 3? Porque são 3 medidas, comprimento, largura e altura. Aí vocês vão ter que sempre guardar isso na cabecinha de vocês, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Guarda aí, tá? Vocês vão ver mais tarde em outros vídeos. Então agora nós vamos relacionar isso. Vocês vão procurar na sua casa embalagens que os rótulos mostrem medidas de capacidade, né? Litro, mililitro, e você vai escrever qual é a quantidade que tem nele. Tá? Leite, você vai escrever leite, tem quanto nele? Você vai botar a quantidade. Você já pensou que o litro pode estar relacionado a outras unidades de medida com as quais trabalhamos neste capítulo? Vamos investigar? Para realizar esta atividade, você vai precisar trazer para a escola, em casa, uma garrafa plástica de 1 litro. Tá? Vai também ter que construir uma caixa cúbica que vai ter 1 decímetro de lado. 1 decímetro, aqui ó, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, cada lado tem que ter 10 centímetros. Tá? Você vai construir. Também você vai recortar lá atrás da planificação de um cubo, que tem 1 decímetro de lado. Tá? Você vai lá atrás fazer isso. Aí ele colocou aqui, o volume deste cubo é igual a 1 decímetro cúbico, a tia já explicou por que é cúbico, ó. Por que tem o 3, porque são 3 medidas, o comprimento, largura e altura. Depois que você realizar essa atividade, você vai escrever aqui as conclusões, tá? E nós chegamos aqui no final da noção 9. É só uma ideia de volume para vocês poderem ir se orientando na matéria. Agora vamos para a correção. Correção. A área desse vermelhinho é 4 centímetros cúbico, do azul, 4 centímetros quadrados, do azul 5 centímetros quadrados, roxo 15 centímetros quadrados, vermelho 36 centímetros quadrados, roxo 21 centímetros quadrados e o laranja 20 centímetros quadrados. Vou redigir o texto, aqui que está pedindo, vou olhar depois de cada um quando a gente estiver em sala de aula. Na próxima, na 184, vocês têm que calcular a área em centímetros quadrados. A figura A deu 28 centímetros quadrados, B 16 centímetros quadrados, C 49 centímetros quadrados e a D 8 centímetros quadrados. Observe o seu instrumento de medida e discuta com os colegas. Letra A. Qual a unidade de medida mais adequada para calcular o perímetro? O metro. Qual é a unidade de medida mais adequada para calcular a área da sala de aula? O metro quadrado. Você vai justificar suas respostas, vai fazer um desenho. Eu pedi para vocês fazerem aí mesmo quem lembra faz da sala de aula, tá? Quem não lembra, não tem problema. Letra E. Com a ajuda dos colegas, meça o comprimento de uma das paredes e anote. Vai ser pessoal, tá? Eu falei para você fazer da sua casa, lembra? A sala de aula não dá. Fazer isso na sua casa, tá? G, H, resposta pessoal. As crianças da turma do Eleva vão construir uma horta na escola. Vamos ajudá-las? A horta deve possuir as seguintes características. Deve ocupar um espaço retangular, deve ser cercada com 24 metros de arame e deve ter a maior área possível. Aí vem, letra A. Quais outras medidas são possíveis para o comprimento e para a largura da horta? Outras medidas possíveis para que o perímetro seja 24 metros. Pode ser 11 metros e 1 metro, pode ser 7 metros e 5 metros, 6 metros e 6 metros. Qual dessas medidas deve ser escolhida e justifique sua resposta no espaço a seguir? Aqui teve várias dessas possibilidades aqui, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, de repente vocês fizeram algumas dessas, está correta. C é o desenho que você vai fazer. Resolva o problema. Letra A. A quadra poliesportiva da Escola de Torugo mede 5,8 metros de largura e 15 metros de comprimento. Ele pretende dar 4 voltas completas na quadra. Faça um esboço da quadra poliesportiva. Então, aqui você vai fazer o desenho. O que é esboço? É o desenho dessa quadra, tá?
Você vai fazer um desenho, mostrar aqui para vocês, calma aí, 5,8 metros de largura, 15 metros de comprimento, ó. Você vai fazer um desenho simples, ó. Deixa eu ir na mesa agora, só para mostrar a vocês como é que é. Vou fazer aqui no cantinho mesmo, ó. O desenho que você vai fazer é simples. O desenho que você vai fazer ali é simples. Você vai desenhar uma quadra, tá? Vai desenhar uma quadra, esse formato de um retângulo, você vai fazer com régua, porque aqui não dá direitinho. Aí vai fazer direitinho, e aqui você vai colocar 15 metros, porque aqui que é o comprimento, e aqui que é a largura, 5,8 metros. Aqui é a largura, tá? O desenho é assim, simples, tá bom? Agora embaixo, que distância terá percorrido quando completar todas as voltas? Tem que calcular o perímetro, né? Aqui você pode, aqui ele dividiu. Os comprimentos ele multiplicou primeiro, depois ele multiplicou a largura e depois ele somou os dois resultados. Você pode fazer também somando tudo, 5,8 mais 5,8 mais 15 mais 15, que vai dar o mesmo resultado. Tá? São duas contas aqui. No final ele deu 4 voltas. Se ele deu 4 voltas, você vai pegar 41,6 e multiplicar por 4, que é igual a 166,4 metros. E vai fazer a resposta. C. O quarto de Nina é retangular, com 2,6 metros de lado e 3,8 metros de largura. Ela quer forrar o rodapé com um tecido adesivo e quer saber qual medida precisa comprar. Faça um esboço, desenho, do quarto de Nina, considerando que a porta tem uma largura de 1,4. Então, ela tem de lado 2,6 m de lado, 3,8 metros de largura, tá? E tem a porta que tem 1,4. Então, você vai fazer o desenho. Vamos lá. Você vai fazer o desenho aqui, lá do seu livro, tá? Do quarto dela. Só que 3,8 metros de largura, por 2,6 metros. Calma aí. Tem que diminuir. Ele é maiorzinho, né? Ó. Ele tem 3,8 metros de largura por 2,6 metros de lado. Mas ele tem a porta, né? Então, a porta, ele tem a porta aí. Na porta não pode ter rodapé. Então, aqui é a porta, ó. Calma aí, deixa eu trocar aqui, porque tem que trocar a borracha. Ó, aqui nós temos a porta. A porta mede 1,4 metros. Então, o esboço do desenho. Só que vocês vão fazer direitinho, né? A tia fez aí sem régua, né? Vocês vão fazer direitinho, tá bom? Agora, aqui é o esboço. Calcule em seu caderno a quantidade de tecido que ela precisará comprar. Aqui ele fez do mesmo jeito. Ele calculou primeiro os lados, depois ele calculou as larguras e somou tudo. Mas você pode somar tudo, tá? Vai dar 12,8 metros. Você tem que tirar a porta, porque na porta não vai entrar o rodapé, né? Então, 12,8 menos 1,4. Deu 11,4 metros de tecido. Calcule o perímetro e a área. Perímetro aqui, você vai somar tudo, ó, 7,3 com 7,3, mais 5 mais 5. Deu 24,6 centímetros. A área você vai multiplicar 7,3 vezes 5. Eu quero ver aqui as contas, tá? Você tem que fazer aí as contas. Então, a área deu 36,5 centímetros quadrados.
Letra B, soma-se tudo também, 2,5 metros mais 2,5 centímetros, mais 9 centímetros mais 9 centímetros, é igual a 23 centímetros. Área, é só você multiplicar um pelo outro. 2,5 vezes 9 é igual a 22,5 centímetros quadrados. O pai de Luquinha quer construir uma parede para dividir um cômodo da casa. Faça um esboço da parede do seu caderno. Você vai fazer o desenho do seu caderno. Sabendo que a base deve medir 4, base é embaixo. E a altura deve medir 2,5. Então, você vai fazer o desenho. Calcule quantos tijolos ele deverá comprar, sabendo que para cada metro quadrado vai precisar de 20 tijolos. Então, era só multiplicar. 2,5 vezes 4 deu 10 metros quadrados. Aí você vai fazer a segunda conta. Se cada metro leva 20 tijolos, você vai multiplicar. 20 vezes 10 vai dar 200 tijolos. 6. O piso da cozinha de Dona Maria, a avó de Nina, precisa ser refeito. A cozinha tem as seguintes medidas: 3,5 de comprimento, é o maior, e 2 de largura. Aqui você vai fazer o desenho da cozinha e botar as medidas. B. Se ela for usar peças de cerâmicas quadradas que tem um metro de lado, quantas peças serão necessárias? É só multiplicar. 2 vezes 3,5, 7 metros quadrados. Como as peças quadradas são quadradas e tem 1 metro de lado, a área de cada peça tem 1 metro quadrado. Então, para cobrir 7 metros quadrados, ela vai precisar de 7 peças. Aqui é a resposta pessoal, tá? Que você vai fazer também, é só você pensar, ó, imaginar a dimensão da área de um campo de futebol. Se a hora tem 60 minutos, isso equivale ao desmatamento de 60 campos de futebol por hora. 24 horas que o dia tem, vezes 60 campos, são 1.440 campos de futebol por dia desmatados. 30 dias, que é do mês, qualquer cálculo de mês a gente faz com 30 dias, mesmo que o mês tenha 31, vamos fazer 30 vezes 1.440, vai dar 43.200 campos de futebol por mês desmatados. Tristeza, né? Você com certeza já ouviu ou usou a expressão 3D. O que você acha que ela significa? 3D, 3 dimensões. Dê 2 exemplos para os quais essa expressão costuma ser usada. Filme 3D, óculos 3D, impressora 3D. O professor de matemática da turma da Eleva trouxe para a sala de aula a seguinte montagem. Aí tá aqui. Escreva no espaço a seguir o que você pensou, tá? Vou deixar aqui um pouquinho para você ver. Depois você ver se você escreveu certo. Como podemos associar a relação que você descobriu às unidades de medida de comprimento, a área e a área estudadas nesse capítulo? O comprimento de uma linha pode estar associado a uma dimensão, assim como a área de uma superfície pode ser associada a 2 dimensões, que é bidimensional, tá? Você consegue imaginar o que podemos medir tendo o cubo como unidade de medida? Cubo, nós podemos medir as medidas de volume, né? Que é a matéria de hoje. Oi. Então, vocês podem fazer as atividades propostas desse dia, tá bom, meus amores? Beijos.